Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um subsídio teológico da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e estaremos conversando a respeito das lições bíblicas terceiro trimestre de 2019, em especial a lição de número 6, que tem sobre tema a mordomia da adoração a Deus. Já começamos esse vídeo dizendo que a adoração ela se mostra bem antes da criação do mundo. A gente vê no livro de Jó, capítulo de número 38 e o versículo de número 7, aonde os anjos jubilavam, se alegravam, adoravam a Deus, em forma de alegria, quando Deus firmava a sua criação. Então aqui, nesse versículo, a gente já vê que os anjos adoravam a Deus. São seres espirituais que foram criados com esse intuito. O intuito de adorar a Deus. Então, desde o início da criação, bem antes do início da criação, até a eternidade, haverá a adoração a Deus. No caso dos homens, a gente vê o primeiro relato de adoração no caso de Caim com Abel. Gênesis capítulo 4. A gente vê que foi Caim levar uma oferta a Deus. E como Abel viu Caim indo levar uma oferta, Abel também foi levar a sua oferta. E aí os irmãos já sabem muito bem da história que Deus rejeita a oferta de Caim, se alegra para a oferta de Abel. E aí Caim mata Abel, acontece o primeiro homicídio. E a pergunta que não quer se calar nessa história é: por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Isso é fácil. A Bíblia mesmo mostra que as obras de Caim eram más. 1 João, capítulo 3, versículo 12, fala que Caim era do maligno e as suas obras eram más. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 4, também diz que pela fé Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim. Então, já de início, a gente vê que para Deus receber ou aceitar uma adoração, não precisa, o que entra em evidência não é o estado da adoração. O que entra em evidência não é o momento da adoração. O que entra em evidência é a vida do adorador. Então, Caim era do maligno, não tinha uma vida de comunhão com Deus, por isso que a sua oferta era má. Não tem nada a ver de ser fruto da terra, não tem nada a ver de ser o primeiro animal, não tem nada a ver. O que entra em evidência é a vida. Então o que nós vamos estar conversando hoje nesse vídeo é que um adorador, ele precisa ter a vida de comunhão com Deus para que a sua oferta ela seja aceita por Deus. Vamos lá. Mas o que é adoração? A palavra adoração, a gente vê ela tanto no grego quanto no hebraico. Mas num sentido comum, num sentido teológico, é um serviço ou uma veneração que se presta a alguém, a uma divindade, a alguém importante, a alguém que quer, que precisa ou necessita ser venerado. Então a adoração ela entra como um reconhecimento. Ela é um reconhecimento de que a pessoa merece ser exaltada, de que a pessoa ou algo merece ser venerado, de que aquilo pela qual está sendo prestado merece ser erguido, merece ser elevado. Então, os filhos de Deus adoram a Deus com o intuito de exaltar a Deus, como um reconhecimento de que Deus é tudo ou sobre tudo. Este é o princípio da adoração. E levando para
no Antigo Testamento, a gente encontra, no mínimo, 3 palavras no Antigo Testamento que se identifica a adoração. A primeira palavra é Sha'ar. Até peço desculpa aí pelo meu linguajar, pela a forma de falar o hebraico. Não domino o hebraico, e depois irei falar do grego. Também não irei dominar o vocábulo grego. Mas é Sha'ar, quer dizer curvar-se, prostrar-se diante. Êxodo capítulo 24, versículo 1, está escrito: depois disse-lhe Deus a Moisés: sube ao Senhor, tu, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos, e adora de longe. É o verbo Sha'ar. Depois a gente vê Abade, que quer dizer também trabalhar e servir. Porque a adoração, ela também é tida como um serviço prestado a alguém, com o intuito de adorar, com o intuito de exaltar. Segundo Reis, capítulo 10, versículo 19, a gente vê ali os adoradores de Baal trabalhando num serviço de adoração. E a última palavra é Sagad. A gente vê como prostrar-se em adoração. Isaías capítulo 44, versículo 15, diz: também faz um Deus, se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura, se ajoelha e adora. Então a adoração no Antigo Testamento é vista como ajoelhar-se, como prostrar-se, como prestar um serviço de reverência a um Deus. E no Novo Testamento, aí já entra a parte do grego, como proskuneo, é prestar homenagem, é venerar. Só que entra uma outra palavrinha que não está no Antigo Testamento, que é beijar a mão. Esse beijar a mão é interessante porque no grego é um costume de beijar a mão como um ato de reverência, como um ato de adoração, como um ato de prestar homenagem. E aí a gente já vê que na Grécia Antiga as pessoas se prostravam no chão e beijavam o chão diante de uma imagem de escultura, como uma adoração praticada àquele Deus. A gente também vê em Marcos capítulo 2, versículo 2, versículo 11, os magos no nascimento de Jesus indo até Jesus, procurando a estrela, indo até Jesus, e quando eles chegam lá, ele fala: nós viemos aqui para adorá-lo. E eles se prostraram e adoraram a Jesus, trazendo ouro, incenso e mirra. Ouro falando da divindade, incenso falando como o algo sacerdotal de Jesus, e mirra como algo de redenção. E o beijar a mão, a gente vê isso como com Faraó também. Porque Faraó tinha um seu anel poderoso e acaba dando esse anel para José, e todos beijavam o anel com um ato de adoração. No caso do Papa, hoje no catolicismo, a gente vê muito isso. Nas consagrações, nas reuniões importantes papais, a gente vê os arcebispos e as outras pessoas homenageando o Papa, beijando o anel do Papa. Existem outras palavras sinônimas, como sebomai, que é reverenciar, ser devoto. Existe outra palavra como latreuo, que é serviço prestado a alguém com o pensamento de recompensar essa pessoa. Esse latreuo, a gente vê no caso de Ana, Lucas capítulo 2, versículo 37, aonde Ana, uma idosa viúva de quase 84 anos, servindo a Deus no templo, esperando a redenção, com jejuns e orações, prestando serviço no templo. É um serviço prestado sem nenhuma recompensa. Latreuo.
Dessa palavra vem a palavra idolatria, que está ligado à adoração. A idolatria nada mais é do que adorar alguém que não é digno dessa adoração, alguém que não é Deus, porque somente Deus é digno da adoração. E há também a leiturgia, que é o serviço prestado a alguém importante. Daí vem a palavra liturgia, e essa leiturgia a gente vê no caso dos sacerdotes, prestando serviço tanto no templo como na tenda. E quando os sacerdotes prestavam serviço, os sacerdotes automaticamente adoravam a Deus. Se tratando de adoração, a gente vai ver que a adoração ela teve 3 períodos, 3 sistemas. O primeiro sistema é o sistema patriarcal. Esse sistema patriarcal, há pouco indícios de adoração. A gente vê mais no Antigo Testamento, porque esse sistema é atos individuais. São feitos por povos seminômades. Povos que não têm lugares fixos. A gente vê isso no caso de Abraão, Jacó, no caso de Isaac. Ele usa a adoração com elementos rústicos. A gente vê altares de pedras. A gente vê uma pedra. Jacó pega uma pedra, se deita na pedra, depois se levanta, faz uma adoração ali na pedra. Algo rústico, o sistema patriarcal. Depois do sistema patriarcal, a gente vê o sistema teocrático. Há uma inovação no sistema da adoração. No sistema teocrático, a gente vê uma adoração mais sofisticada. É uma adoração mais comunitária. Uma adoração mais corriqueira, mais regular. É uma adoração que envolve mais rituais. Aí a gente vê tendas, a gente vê templos, a gente vê músicas, festas. A gente já vê uma adoração feita por passo a passo. Isso a gente vê desde o tabernáculo até o templo de Herodes. Esse sistema de adoração, o sistema teocrático, onde Deus é o centro da adoração e o povo se reúne para adorar a Deus. Só que depois desse sistema, há o último sistema, que é o sistema implantado por Jesus em João capítulo 4, na conversa com a mulher samaritana. É o sistema em espírito e em verdade. É o sistema que pendura até hoje. Esse sistema ele começou com a morte e a ressurreição de Jesus. Começa com João, como eu já disse, mas ele se fixa, ele cresce, ele se enraiza com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É onde a adoração não importa se é individual ou se é coletiva. Não importa se é no sistema patriarcal ou se é no sistema teocrático. Não importa se é corriqueiro ou se é esporádico. Não importa se tem música ou se não tem música. Não importa se é no templo ou se é em cima de uma pedra. Porque o que entra em vigor é em espírito e em verdade. A igreja, quando ela começa com esse sistema de sacrifício, a igreja ela fica meio presa ainda ao sistema teocrático. Porque ela sai do sistema teocrático e entra no sistema de Jesus Cristo de adoração. Então ainda ela vai ao templo para adorar. A gente vê isso em João capítulo 3. Atos capítulo 3, onde João ele vai ao templo a hora nona com Pedro para adorar a Deus, para fazer as suas orações. Então eles se deslocam de um local para ir até outro local para orar. Ele se desloca para ir adorar. Não adora onde eles estão. Então está ainda numa transição. A gente vê o concílio de Nicéia, a gente vê o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, onde ainda eles estão presos alguns costumes no Antigo Testamento, sobre sangue, sobre comer comida, comer ainda essas partes de animal degolado, animal sufocado. Então eles estão meio presos ainda.
Então ainda tá no meio ainda dessa transição de um sistema para outro. Mas quando a igreja se encaminha, se desloca, a gente vê que eles deixam para trás esse sistema teocrático e entra no sistema de Jesus, em espírito e em verdade. Aí eles abandonam o sábado, não tem mais nada a ver com o sábado, com a guarda do sábado. Abandona o templo, porque o templo é destruído no ano, aproximadamente ano 70. Não tem mais templo, então a adoração é feita nas casas. Eles invadem as casas como meio de adoração a Deus. E aí vem a diáspora, aonde o povo é perseguido e há a expansão do evangelho. Então eles abandonam Jerusalém, não tem mais Jerusalém como local de adoração. Eles abandonam o dízimo, o dízimo, porque não há mais evidência de dízimo. O que entra em evidência é as contribuições. Não tem mais 10% para mim adorar a Deus. Não, aí o que nós adoramos a Deus é com 100%. Então, não tem mais rituais. Eu faço isso, dou 10 passos, vou um pouquinho para a direita, abaixo a cabeça e adoro. Não tem mais esse negócio de ritual, passo a passo. O que entra é a liberdade. É o sistema de Jesus Cristo, a liberdade. Em se tratando de João, capítulo 4, do versículo 6 em diante, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, a gente vê aí, já começa o episódio ao sol do meio-dia. O lugar mais quente, a hora mais quente. É estranho isso, né? A mulher indo buscar água ao meio-dia. Isso era uma estratégia dela, por ser mulher, por ser samaritana, por estar rodeado de pessoas preconceituosas, pessoas racistas. Então ela vai ao meio-dia, onde provavelmente não teria ninguém. Ela ia buscar água, iria voltar, tudo em paz. E aí ela se depara com Jesus. Com esse episódio, Jesus ele quebra o preconceito, ele quebra o racismo, ele quebra os costumes. O preconceito porque os costumes porque é um homem pedindo ajuda para uma mulher. Isso daí não se via na época de Jesus Cristo. Segundo, é um homem conversando em secreto com uma mulher. Preconceito. Por quê? O que é um preconceito? É um prejuízo concebido. É uma atitude discriminatória. O homem falar com a mulher. Não pode, ainda mais em secreto. Jesus quebra isso. Jesus quebra a barreira do racismo. Por quê? Porque o racismo é uma ideologia que diferencia as raças, etnias. Então ele quebra o racismo ali porque é judeu conversando com o samaritano. E aí os irmãos já sabem bem da história, que a mulher pergunta: e aí, aonde é que eu devo adorar? Eu devo adorar no nosso monte, Gerizim, porque as tradições do samaritano, e Gerizim foi o monte aonde Abraão conversou com Isaac. Na hora do sacrifício, Gênesis 22. Para os samaritanos, o monte Gerizim é o diálogo. Eu falei Abraão, o diálogo de Abraão com Melquisedeque, na hora que Melquisedeque dá o dízimo. Gênesis capítulo 14. Para os samaritanos, o monte Gerizim é onde Deuteronômio capítulo 28, versículo 4, Moisés dá instrução de fazer um altar para o povo adorar. Essa é a tradição dos samaritanos, o monte Gerizim. E para os judeus, não, o lugar não é Gerizim, o lugar é Jerusalém. A grande Jerusalém, a cidade santa, Jerusalém. É a capital espiritual do mundo. Jerusalém significa cidade de paz. Jerusalém, tanto para judeus como para os muçulmanos, é o santuário nobre para os muçulmanos. Jerusalém foi erguida por Davi
E foi dada ênfase por Salomão. Salmos diz que quem orar por Jerusalém será abençoado. E Jesus vem e fala assim, olha, não tem lugar definido. Quando se trata de adoração, o lugar não importa. Tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito porque o que importa é o estado. Deus é em espírito, então nós temos que lidar as coisas espirituais. Por isso que a adoração tem que ser em espírito. A adoração não pode ser material. Dar dinheiro. Adoração não pode ser coisa espiritual. Dar carro. Dar terreno. Adoração não é isso. Porque Deus não precisa disso. Deus é em espírito e as coisas para Deus têm que ser espirituais. O que precisa disso é os homens. E em verdade, porque as coisas não podem ser baseadas em histórias. Jesus está falando isso. Mulher, não pode ter que ser em verdade. Essas histórias que você está falando são meras histórias. As histórias dos judeus são meras histórias. A adoração ela tem que ser verdadeira. O que acontece na adoração é que entra algumas heresias. Por quê? A adoração ela se torna errada quando nós direcionamos a adoração para outro lugar. A adoração ela tem que ser dada para Deus. E a adoração se torna heresia quando nós redirecionamos ela para os homens, para os bens. E muitos movimentos gospels estão fazendo isso nos dias atuais. Estão louvando louvores, estão cantando louvores. E a adoração está sendo direcionada para o homem, para massagear o ego do homem, para que o homem venha a se engrandecer, para que o ego venha a ser massageado. E quando nós adoramos a Deus dessa forma, nós estamos idolatrando. Não está sendo uma adoração, está sendo uma idolatria. Porque o único que é digno de receber a nossa adoração é Deus. A adoração é errada quando as atitudes são erradas. Por exemplo, eu não posso dizer que para adorar eu preciso de canção, eu preciso de instrumentos, eu preciso de gestos, eu preciso de rituais, eu preciso de fórmula. Não precisa disso. Para haver uma adoração, precisa ter uma vida ligada com Deus. O nosso interior precisa fazer parte do interior de Deus. E aí eu faço uma pergunta: o que vale mais no que se refere à adoração? O que vale mais é o lado interior ou o lado exterior? Lógico que é o interior. O que vale mais é o obedecer, você obedecer ou você ir e sacrificar? Lógico que é o obedecer. Se nós conseguirmos juntar os dois com o intuito de agradar a Deus, melhor ainda. O nosso interior e o nosso exterior, une o interior com o exterior e adoramos a Deus, melhor. Unimos o obedecer e o sacrificar e adoramos a Deus, ótimo. Só que se for dar ênfase a um dos dois, o interior ele sobressai. O obedecer ele sobressai. Aí já entra o culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1, onde Paulo suplica. Faz uma insistência, ele chora para os romanos, os cristãos romanos, e falam: irmãos, todo o nosso ser tem que estar direcionado a Deus, tanto o interior como o exterior. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A adoração ao nosso Deus. Aí, a gente vê que tanto o interior quanto o exterior tem que estar preparado para adorar a Deus. Aqui a gente vê a dicotomia do homem. Já estudamos sobre isso, sobre a tricotomia e a dicotomia. Porém,
a gente vê que a dicotomia também aparece na Bíblia quando se refere ao homem interior e exterior. Aí Paulo fala muito da dicotomia. E Paulo fala da tricotomia quando ele diferencia as coisas como corpo, alma e espírito. Nós não podemos juntar os versículos. E não podemos dizer que Paulo está se contradizendo. Não. Ele fala muito do homem interior e exterior. E ele divide também o homem em 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz: glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ou seja, todo o ser do homem tem que estar em total harmonia com o nosso Deus. Aí não basta somente eu ter o interior e ponto, acabou. O meu exterior também tem que estar preparado para adorar a Deus. Aí no exterior entra o quê? Entra gestos, entra atitudes. Porque com o meu exterior eu também adoro a Deus. Entra o quê? Entra o ajoelhar-se. O ajoelhar-se é uma reverência. A gente vê Salomão se ajoelhando. 1 Reis capítulo 8, versículo 54. A gente vê Paulo se ajoelhando. Atos dos Apóstolos capítulo 20, versículo 36. A gente vê Jesus se ajoelhando. Mateus 26, 39. E adiantou-se um pouco e prostou-se com o seu rosto em terra e orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Porque o ajoelhar-se é um ato de reverência, é um ato de humilhação, é um ato de reconhecimento. E o ajoelhar-se não é eu que estou falando, é mundialmente isso. Não só no cristianismo, mas nas outras religiões também a gente vê povos se ajoelhando. Então, muitas pessoas, quando se achegam a Deus, não querem se ajoelhar mais. E é um erro. Porque o nosso interior tem que estar preparado, mas o nosso exterior também tem que estar preparado. E o ajoelhar-se é uma manifestação do nosso corpo exterior. É uma reverência exterior. O que não pode é o exterior estar em evidência. Você tem que estar preparado interiormente e exteriormente. Você tem que se ajoelhar, mas o seu interior já tem que estar preparado. O que não pode é o interior estar preparado e você não querer se ajoelhar. Tem que preparar o interior e também se ajoelhar. Lógico que não é uma obrigação, mas é por amor. O que entra aqui é o amor, não é obrigação, é amor. Tem gente que não pode se ajoelhar devido a algum problema, não se ajoelha. Aí quebranta o seu interior na presença de Deus. Mas o que acontece é que muitas pessoas que podem ajoelhar não se ajoelha mais, não quer mais ajoelhar. O ajoelhar é um ato de reverência. Aí entra música, louvor e cânticos espirituais. São 3 coisas diferentes. A gente vê a música, 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 5. Aonde Davi prepara cerca de 4.000 homens para louvar ao Senhor com instrumentos. E esses instrumentos são feitos por Davi. Louvor. A gente vê a música. A gente vê o louvor, aonde 1 Crônicas 25, 7. A gente vê que o número das pessoas que estavam louvando a Deus era cerca de 288 cantores, Davi colocou. E por último, a gente vê os cânticos espirituais. Gedutum, 1 Crônicas 25, 3. Profetizando com a sua harpa. A gente vê que Davi ele trouxe uma sofisticação para o templo. Davi ele trouxe a parte da adoração para o templo. Ele deu ênfase
ao sistema teocrático de adoração. E no Novo Testamento, a gente vê que tem ainda o templo de Herodes, onde os judeus adoravam a Deus 3 vezes ao dia. A gente tem as sinagogas, onde eles iam aprender e adorar. Eles iam ler, eles iam estudar, eles iam debater nas sinagogas, mas também eles iam adoravam a Deus. E tinha o sábado. O que acontece é que a glorificação do cristão, ela vai acima de todas as coisas, porque é em espírito e em verdade. Daqui a pouco, esses vídeos meus estão indo até 31 minutos. É a gravação da minha câmera. Então, já está se findando o vídeo. Nos outros vídeos eu não tive a oportunidade de fazer o encerramento, porque eu não me dei conta disso. Mas eu acho que até um tempo bom, né, para estar conversando sobre os assuntos, não ficar muito longo. Enfim, o sacrifício de louvor. E aí encerra o vídeo e já vai estar acabando. É aonde Hebreus capítulo 11, versículo 15. O sacrifício de louvor é o fruto de uns lábios que confessam a Deus. É viver corretamente, andar corretamente, obedecer a palavra corretamente. Isso é o sacrifício de louvor. Todo cristão precisa disso. Amém? Que nós possamos louvar e adorar a Deus em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Glória, pois, a Deus. Aleluias. E obrigado por todos. E obrigado por essa oportunidade de estar louvando a Deus com esses vídeos. Amém? Deus possa abençoar a cada um, em nome de Jesus.